Esse evento é resultado, né, do projeto sobre governança policêntrica do Sul Global, que é um projeto da plataforma socioambiental com o Instituto Clima e Sociedade. Esse projeto gerou produtos muito interessantes sobre o papel dos governos subnacionais, dos estados brasileiros, nessa agenda do clima, gerou podcast, gerou outros produtos que são de amplo acesso ao público, então convido a todas e todos para visitarem a página do BPC, ou do BRICS Policy Center, e olharem lá todo esse trabalho que está sendo divulgado pela plataforma socioambiental. Então, passo a palavra para meu colega Gustavo Beron, para falar em nome da Friedrich Ebert Stiftung. Gonçalo Berron, tudo bem? É uma grande honra fazer parte da abertura desse encontro. Eu estou muito ansioso, no nome da Fundação Friedrich Ebert, para ouvir. Eu acho que tivemos uma grandes novidades, né, com essa cúpula da semana passada. A tentativa dos Estados Unidos voltar ao centro desse debate. Já não como alguém que veta o Acordo de Paris, mas como alguém que pretende liderar, né, a cena global e o debate global. É interessante, eu estou ansioso para ouvir aqui essa discussão, sobretudo porque temos que ver o quanto dessa vontade de liderar o debate vai vingar mesmo. O quanto os Estados Unidos estão dispostos a investir, a flexibilizar, a se abrir a diálogos e bancar esses diálogos na cena global, e o quanto é uma retórica ou uma vontade, simplesmente. Mas, para mim, ficou muito claro nas diversas falas, sobretudo dos funcionários do governo americano, o quanto eles exudavam, exalavam aquela vontade de liderar o processo. Vamos ver como isso é feito. E, nesse sentido, temos nossos colegas aqui que sabem muito mais do que a gente para nos informar. Então, eu simplesmente gostaria de agradecer muito essa parceria. É a segunda atividade do ano, a gente tem vontade de fazer muitas mais. O tema é um tema super quente, e com certeza vamos ter oportunidade de discutir mais. Então, só agradecer ao BRICS Policy Center, no nome da Ana Garcia, da Beatriz e da própria Maureen, por essa iniciativa, os colegas e a colega a Letícia da FASE e o Márcio, que não conhecia, que é um grande prazer aqui poder compartilhar esse momento contigo. Vou passar então para a Cíntia, do Instituto Clima e Sociedade, para dar continuidade ao debate e facilitar a discussão nas próximas 2 horas. Muito obrigado e bom seminário. Obrigada, Gonçalo. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Instituto Clima e Sociedade, eu agradeço o convite para moderar essa mesa no momento de discussões fundamentais para a pauta climática, em que se faz tão necessário o aprimoramento das instâncias de governança climática no Brasil e no mundo. Esse ano, como os colegas falaram, é muito relevante para a pauta global de clima, por conta da urgência com que o tema deve ser tratado, né, cientificamente, pelas ações climáticas políticas ainda tão necessárias, sobretudo nessa década, e também pela conexão com a recuperação econômica e social pós-pandemia e ainda durante a pandemia, que ainda está longe de acabar, principalmente para países do sul global, e pela necessidade de conclusão de negociações de regras para a plena implementação do Acordo de Paris e, por fim, por grandes acontecimentos internacionais na pauta climática, não só relacionados às discussões das Nações Unidas, começando pelo marcante Leader Summit, que teve Joe Biden como anfitrião na última semana, e que marca essa nova configuração global de clima. E também estou curiosa para ouvir se é nova mesmo, o que está para acontecer daqui para frente,
Desde 2019, quando a gente teve a COP25 em Madrid, não houve negociações formais no âmbito da Convenção sobre Clima das Nações Unidas, e ao longo de 2020 a gente viveu uma grande incerteza sobre as negociações climáticas por conta da pandemia da Covid-19. Dado todo esse contexto, hoje a gente vai debater os desdobramentos dessa cúpula do clima realizada na última semana, e principalmente sua relação com a governança climática e, muito importante para o nosso contexto, qual é o papel do Brasil nessa governança. Então, sem mais delongas, vou apresentar os meus colegas debatedores de hoje. A Letícia Tura, que é diretora executiva nacional da FASE, ela atua nos temas de justiça ambiental, agroecologia e clima, compõe o núcleo executivo da Articulação Nacional de Agroecologia e o grupo de animação do grupo Carta de Belém. Foi membro suplente do Conselho Nacional de REDD+, a CONA-REDD, de 2016 a 2019. O Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, que é uma rede formada por mais de 60 organizações da sociedade civil brasileira, possui ampla experiência no Congresso Nacional, no governo federal, em relação à política internacional e também terceiro setor. O Márcio trabalhou por 13 anos no Greenpeace Brasil, onde coordenou as áreas de Amazônia, Clima e Políticas Públicas. E a Beatriz Matos, doutora em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC, do Rio de Janeiro, é mestra em Ciência Política pelo IUPERJ-UCAM e é uma das coordenadoras e pesquisadora da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center. Antes de passar a palavra aos palestrantes, a gente vai assistir a um vídeo enviado pelo professor da Faculdade de Estudos Internacionais Políticos e Urbanos da Universidade del Rosário, em Bogotá, que infelizmente não pôde estar conosco hoje no evento, mas mandou essa importante contribuição ao debate. É o Matias Alejandro Franchini, doutor e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, membro da rede Sistema Internacional do Antropoceno e Mudanças Climáticas da UNB e do Conselho Acadêmico do Centro para a Apertura e Desarrollo de América Latina, o CADAL. Ele também é autor do Climate Change Politics in Latin America and the Caribbean, da Oxford Research Encyclopedia of Politics. Vamos assistir então ao vídeo do Matias e depois a gente começa com o Márcio Astrini. Eu acho que deu um probleminha aqui no vídeo, Cíntia. Deixa a gente tentar aqui ver o que está acontecendo. Só um minutinho. Tá, joia. Vamos aguardar mais um pouquinho. E eu lembro que, para quem está aqui no Zoom, as perguntas podem ser enviadas pelo chat a qualquer momento ou pela ferramenta de Q&A, que tem aí um ícone embaixo dos rostinhos que estão aqui na tela. E quem está acompanhando pelo Facebook da FASE também pode enviar perguntas pelos comentários da live. Vocês conseguem ver agora? Sim. Então, perfeito. Bom, boa tarde. Queria agradecer primeiro o convite da Beatriz, né, para participar desse evento, celebrar a instância de debate que é tão necessário e relevante nesse momento do Brasil e da humanidade em geral. E, bom, lamentar o fato de não poder estar com vocês ao vivo para debater de forma mais direta sobre a referência ao sistema internacional, ou a situação da governança do clima no sistema internacional, melhor colocado. Eu diria, então, primeiro que estamos em um novo momento climático, né, o que às vezes chama em inglês climate momentum, né, um momento de efervescência e expectativa em relação à governança do clima. Em parte, esse processo, esse desenvolvimento se deve à lógica do regime de clima, né, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, e a expectativa sobre a realização da Conferência de Glasgow, da COP de Glasgow no final do ano, e o convite feito pelo Acordo de Paris para os países aumentarem o nível de ambição das suas metas de mitigação para 2030. No entanto, esse momento climático se deve, na minha visão, mais fundamentalmente ao fato de que o Biden ganhou as eleições nos Estados Unidos em novembro do ano passado e que a sua administração se comprometeu de forma profunda
a tornar o clima como uma prioridade da política doméstica e da política internacional. Então, é nesse marco que a gente pode entender a cúpula do dia 22 de abril, não? Que o presidente Biden chama aos líderes globais para discutir a questão e apresenta ele próprio uma meta ambiciosa para os Estados Unidos, uma meta ambiciosa de mitigação de trajetória de baixo carbono para o Brasil, para os Estados Unidos em 2030. Isso mostra a relevância da evolução do que o professor Eduardo Viola, que temos trabalhado muito juntos, chama de potências climáticas. E como são importantes esses atores estatais para entender a governança global do clima. Então, o ponto é que, sem um compromisso principal, sem um compromisso fundamental desses principais emissores globais, a China, os Estados Unidos, a União Europeia e, em menor medida, a Índia, qualquer resultado no âmbito da convenção será estéril das negociações. Então, é fundamental, de novo, para entender a lógica da governança do clima, entender essas realidades do sistema internacional, e particularmente o importante e o denso que é o fato da segunda potência emissora de gases de efeito estufa, que são os Estados Unidos, terem, de alguma forma, voltado à arena climática internacional. O último ponto tem a ver com o Brasil, e que o Brasil foi o país que mais degradou o seu compromisso climático na América Latina desde 2015, certo? E que essa degradação chega ao extremo com a nova administração atual, que nega o clima, nega a ciência, nega a relevância da floresta, desmonta os mecanismos materiais e simbólicos da proteção ambiental no Brasil. A gente conhece qual tem sido o roteiro desse processo. No entanto, na cúpula de Biden, o governo brasileiro fez uma tímida, insuficiente, e acho que arteira, modificação da sua posição, né? Condicionando a proteção da Amazônia à existência de fundos internacionais, alguns quais já existem, mas enfim, isso é foco de outra discussão. E o que me parece interessante é um discurso que se parece um pouco da Argentina, né? Condicionar a ação climática brasileira à existência de fundos internacionais. O interessante é que o governo Fernandes e o governo Bolsonaro estão nas antípodas ideológicas e políticas na América Latina, na América do Sul, e tem rolado uma certa distância, por chamar de alguma forma, entre os seus mandatários. Finalizo só ressaltando que essa mudança mínima da posição brasileira, de novo, não teve relacionada ou baseada na lógica do regime de clima, nas negociações internacionais, na convenção, mas na reacomodação da política externa brasileira após a eleição do Biden. Então, queria fechar basicamente voltando ao ponto inicial, em referência a, bom, o importante que é entender a lógica ou a dinâmica das potências para entender a dinâmica e a lógica da governança global do clima, certo? Então, de alguma forma, saindo um pouco da inclinação histórica das relações internacionais de focar o ângulo analítico nas negociações climáticas para tentar entender esse processo. Então, com isso termino a minha pequena contribuição para esse debate, espero que assim seja. Obrigado novamente pelo convite, espero que tenho certeza de que esse será um debate profundamente frutífero. Muito obrigado. Bom, o professor Matias no vídeo já trouxe várias das complexidades que a gente tem a tratar nesse ano, e agora eu vou passar a palavra ao Márcio Astrini, que vai começar falando sobre a importância dessa cúpula do clima que ocorreu na semana passada e um balanço dos compromissos dos países e também da posição brasileira. Márcio, você tem de 15 a 20 minutos, quando estiverem faltando 5 minutinhos a gente vai te avisar. Maravilha, obrigado, Cíntia. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde para a Malren, para a Ana, para a Letícia, enfim, para todas as companheiras e o Gonzalo também que está aqui. Antes de começar, eu queria só dizer que hoje é um dia bem simbólico e triste para todos nós, porque a gente atingiu a marca de 400 mil vidas perdidas no Brasil, então eu queria começar estendendo minha solidariedade para as inúmeras famílias, né, que perderam
entes queridos, os pais que perderam filhos, os filhos que perderam pais. É uma situação trágica e que se torna mais trágica ainda com a irresponsabilidade com que o nosso governo vem tratando essa situação. A gente tem no Brasil, a gente tem uma similaridade muito grande, né, entre como que o governo atua na pandemia e como que o governo atua na agenda de meio ambiente, negando o problema, de forma irresponsável, de forma medíocre, e sendo o exemplo do que não tem que ser feito. Talvez quando todo esse pesadelo passar, esse vai ser o resultado do que a gente vai ver quando olhar para trás, né? O exemplo do que não tem que ser feito. O nosso problema é que nós estamos no meio desse exemplo do que não tem que ser feito, e isso atinge muito a todos nós, mas nós vamos sair dessa, né? Mas infelizmente hoje não é um dia em que a gente tenha muito o que comemorar, é um dia que realmente a gente tem que parar e refletir. Bom, mudando aqui um pouco de página e voltando para a cúpula do clima, eu queria dizer que a cúpula do clima, no meu entendimento, essa reunião, né, chamada pelos Estados Unidos, foi muito importante, foi e é muito importante, porque é um momento importante para um tema extremamente importante. O tema das mudanças climáticas, normalmente a gente está acostumado a encarar esse tema como um problema de diplomatas, cientistas, conta de carbono, né, um planeta que aquece, quantos graus e quantas partes por milhão que tem na atmosfera e coisas desse tipo. Mas eu diria que o problema de clima ele é um problema que ele é traduzível de forma social, né? É um problema social maior do que um problema diplomático ou uma questão científica. Nós temos muitos problemas no mundo, problemas de desigualdade, né? Problemas de falta de acesso à alimentação de muita gente, falta de acesso a condições básicas de saúde de muitas populações, né? Até mesmo em países ricos, mas muito mais em países pobres ou em desenvolvimento como o nosso. Mudanças climáticas significam que essas pessoas vão sofrer mais ainda, elas vão ter mais dificuldades. Então, a despeito dos números, a despeito do carbono, né, a despeito de tudo isso daí, nós estamos falando de condições de vidas mais dignas ou condições de vidas ainda pioradas àquelas pessoas que já têm problemas hoje para viver, para se alimentar, para ter uma moradia digna, para ter acesso a serviços públicos decentes. Quando a gente fala de mudanças climáticas, em primeiro lugar, a gente tem que considerar isso. Nós estamos lutando por um mundo que não piore o que já está ruim, né? Principalmente para essas populações. É por isso que essa cúpula ela foi tão importante, né? Porque são esses momentos que chamam os países a se expor, que chamam os líderes na frente do mundo inteiro dizerem o que pensam e colocar em cima da mesa compromissos que levem a gente a evitar esse quadro de piora ou de aumento de desgaste, de desigualdades sociais, né, e obviamente de alteração da máquina do clima que a gente já tem no mundo hoje. Se a gente juntar todos os compromissos, tudo que a gente tem prometido em termos de clima, tudo que os países vão fazer, né? Isso é o que aconteceu lá no Acordo de Paris. Os países todos, vocês imaginem aí 200 países no mundo inteiro, cada um submetendo para a ONU as suas promessas do que vão fazer para resolver o problema de clima. Se a gente juntar tudo isso daí, dá um problema danado, porque primeiro que são apenas promessas, né? E essas promessas, todas elas calculadas, caso todas dessem certo, todas fossem implementadas, a gente ia ter um problema gigantesco com um aquecimento mais do que o dobro do que a gente teria projetado como um cenário seguro em termos de combate ao aquecimento climático. Então, nós estamos hoje no momento que é o seguinte: se todo mundo fizer tudo o que prometeu, né, se tudo der certo, dá tudo errado, porque se tudo der certo em termos das promessas saírem do papel, dá tudo errado porque essas promessas não são suficientes para resolver o problema. Então, esse tipo de encontro em que os líderes se expõem, eles são também levados a esse tipo de pressão.
Então, essa é a primeira importância dessa cúpula de clima. A segunda é que marca, obviamente, como já foi dito aqui no vídeo, marca a volta dos Estados Unidos para o cenário de clima, né? Os Estados Unidos é o segundo maior poluidor do mundo, tem um histórico, um peso histórico em tudo o que já aconteceu nessa agenda de mudanças climáticas, e estava fora, né? O governo Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, então agora nós temos a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris nessa nova administração do governo Biden, e não só a volta, mas a volta com números e com compromissos, né? Então, é algo importante, porque é um marco, né? Dá para a gente um dia especial, coloca na agenda um dia especial, colocam líderes para falar nessa reunião, nessa cúpula do clima, e também traz compromissos. Então, foi um momento bastante importante. Não foi um momento importante porque os 40 líderes, nós tivemos lá 40 países convidados, porque os 40 países convidados brilharam e deram contribuições que nunca haviam dado antes, e etc. e tal. Infelizmente, essa não foi a realidade, mas nós tivemos alguns países que apresentaram nessa cúpula compromissos melhores do que os que tinham apresentado há 5 anos atrás, quando a gente teve a assinatura do Acordo de Paris, né? Ou na sequência da assinatura com a apresentação desses compromissos. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, o Canadá. O Canadá foi um país que aumentou a sua ambição de cortes de gás de efeito estufa. Ele prometeu algo em torno de 40% a 45% até 2030, mais o compromisso, né, de deixar emissões líquidas zero até o ano de 2050. O Japão também, mais ou menos nesse mesmo percentual, 46% de promessa de corte de emissões até 2030. A China, ainda muito fraco, a China é o maior poluidor hoje do planeta, precisa de muito mais, né? Deveria ser o país que mais mostra ambição, e ainda está muito atrás nisso, mas no comparativo ao que tinha antes, pelo menos colocou uma coisa nova na mesa, que é o término das suas usinas e da geração de energia a carvão até 2060, é absolutamente insuficiente, né? Não é suficiente isso que a China mostrou, mas vamos dizer, um passinho tímido, mas um passinho à frente do que existia nos seus compromissos, que eram quase muito fracos no passado. A gente teve também Reino Unido, Coreia do Sul, Alemanha, tiveram várias falas importantes, né, vários posicionamentos importantes de diversos países. É muito importante também olhar para esses países como países que são potências econômicas, portanto, eles são indutores pela força, né, da sua capacidade de movimentar a economia, são indutores de transformação. A gente precisa desses países que são potências mundiais à frente dessas negociações e assumindo compromissos. Vou voltar a falar e a frisar que é muito importante, não são compromissos ainda suficientes, mas são compromissos melhores do que os que a gente já tinha. Esse é um dilema muito grande no debate de clima, né? Às vezes, quando você olha para trás, para o que você tinha, e percebe o que está sendo colocado em cima da mesa, muitas vezes a gente tem a esperança de que as coisas estão, né, caminhando e elas estão, ou que alguma solução surgiu ali. Mas quando a gente olha para frente, para o que a gente precisa, para o tamanho da crise e o tamanho da emergência, aí é que a gente se dá conta que mesmo aquele tanto que a gente andou, que a gente caminhou para frente, que teve de avanço, ele ainda é muito pequeno em relação ao caminho longo, né, que precisa ser percorrido. Então, essas cúpulas, esses encontros são importantes porque vão puxando os países para preencher esse gap, né, essa lacuna, esse vazio que existe entre onde estamos e para onde precisamos chegar. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção nessa cúpula, que a grande maioria dos países falou em termos de 1,5 graus como sendo a meta de ambição
para, né, as suas promessas climáticas e não mais 2 graus. Isso é algo muito importante, que os países estejam falando que 1,5 grau, como a ciência aponta, né, esse é o limite do que a gente tem, ou pelo menos é o marco do que a gente tem que perseguir em termos de máxima de aquecimento médio do planeta, né? Então, ter isso absorvido pelos países e pelos presidentes dos países nos seus discursos é algo bastante importante que foi muito verbalizado nesse encontro. E é um encontro também que, vamos dizer, esquenta, né, as turbinas aí para a série de outros encontros que nós vamos ter, né, durante o ano dentro dessa agenda de clima e de meio ambiente. Precisamos lembrar que o mundo ficou mais de um ano sem ter conferências internacionais ou reuniões de clima, né? Nós passamos o ano de 2020 inteiro sem ter praticamente nenhuma reunião expressiva. Nós não tivemos conferência de clima no ano passado, por exemplo, por conta da pandemia, né? Não tivemos os encontros interseccionais, são os encontros de meio de caminho, a Conferência da Biodiversidade também foi adiada, então nós não tivemos momentos para discussão de clima. Essa reunião, portanto, foi um momento importante, né? Depois de muito tempo sem ter esses debates, esses encontros nesse nível, e também ajuda para essa agenda que vai vir daqui para frente, que a gente vai ter esse ano, certamente, encontros da CBD, a Conferência de Clima no fim do ano, e os encontros de clima, que são os encontros intermediários. Então, foi um evento bastante, vamos dizer assim, proveitoso, né? Muito importante. Nós tivemos também péssimas posturas, né? Ou posturas que realmente nesse encontro não trouxeram nenhum ganho, não fizeram muita diferença. A gente pode citar, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia, que é um país bastante importante em termos de emissão, em termos, né, de economia também, é um país que faz parte aí das maiores potências globais, e a Rússia prometendo que talvez vá pensar em, quem sabe, fazer algo lá para daqui a 3, 4 décadas. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não precisa ouvir, não ajuda, né? Não traz nenhuma solução sobre a mesa. E aí a gente teve também a participação do Brasil, né? O Brasil, que sempre foi um país muito importante nessas conferências, um país importante por diversos motivos, seja por conta de contribuição diplomática em muitos desses encontros, conferências internacionais. O Brasil foi fundamental para ajudar a construir soluções, a construir textos de consenso entre países, né? Vocês podem imaginar o que é um encontro com 192 países que querem coisas diferentes, têm perspectivas e leituras diferentes do mesmo tema, como que é fazer um texto comum, né, ou ter objetivos comuns entre todos. O Brasil sempre se destacou bastante nessa área de ajudar no entendimento, e o Brasil, por diversas vezes, também foi protagonista de bons momentos e de momentos exemplares, ou pelo menos positivos, nessa agenda de clima, isso desde lá do início, né? Foi aqui no Brasil que começou, que teve a Eco 92, em 1992, onde a gente teve um impulsionamento maior para a discussão dessas questões climáticas e da agenda de clima. O Brasil, em diversos outros momentos, quando derrubou o desmatamento da Amazônia, serviu como um exemplo positivo, né, de que era possível, de que os países poderiam fazer e deveriam fazer, e foi um país protagonista em vários momentos. Nesse momento, a gente chega na cúpula de clima, eu diria para vocês que com o ganho de ter sido convidado, né, porque nem isso merecia, na verdade. E eu quero fazer uma diferença muito grande aqui entre país e governo, né? O Brasil tem um histórico muito grande, positivo, né? Não sempre, mas em vários momentos. O governo tem um histórico muito grande, negativo e sempre, né? O governo não falhou em nenhuma vez
em todas as oportunidades que teve de jogar contra a agenda ambiental e climática. Aproveitou todas, 100% de aproveitamento do lado errado, né? E o Brasil, inclusive, talvez as 3 pessoas aqui se minutinhos, tá, lembrem. Márcio? Tá, obrigado. Talvez as pessoas aqui se lembrem, mas existiu em dezembro do ano passado uma cúpula puxada pela ONU, era uma reunião internacional de ambição climática, 70 países foram convidados e o Brasil ficou de fora. Não foi convidado. Inclusive o Itamaraty, o Ministério de Relações Internacionais do Brasil, pediu para participar e o pedido foi negado. Então é mais ou menos assim que o Brasil chegou na cúpula, com um presidente rejeitado globalmente em vários temas, não só em meio ambiente, né? Um presidente que mente, um presidente que transformou o Brasil num país de risco, tanto para o meio ambiente quanto para a pandemia, né? Um presidente que é conhecido internacionalmente pelos seus ataques à democracia, então um presidente que não contribui, um presidente que cultiva o problema e não um presidente, um governo que pode entregar soluções. O Brasil, ouço às vezes algumas pessoas perguntarem se o Brasil mudou de posição. Não, o Brasil não mudou de posição nessa cúpula, né? O Brasil tem 28 meses de desserviço à agenda de meio ambiente e de clima. Não é um vídeo de 7 minutos que vai mudar essa realidade. Na mesma semana em que o presidente da República usou dessa cúpula e desse espaço privilegiado, o seu ministro de Meio Ambiente estava sendo denunciado com queixa-crime por atrapalhar uma apreensão de madeira ilegal na Amazônia. O seu governo, um dia antes, editou uma portaria que praticamente congelou toda a capacidade de fiscalização ambiental no Brasil. Já tinha feito isso em outubro de 2019, quando suspendeu todas as cobranças de multa no Brasil. Promove sistematicamente um projeto de destruição ambiental. Não vai ser um discurso de 7 minutos. O que o governo Bolsonaro fez, o que o Bolsonaro fez ali foi fazer um discurso mentiroso, vazio, com 3 promessas básicas. Vou terminando por aqui, Cíntia. Das três promessas, 2 sequer estarão sob o domínio do governo Bolsonaro, porque é 2050 e 2030, né? Então, uma coisa é o governo Bolsonaro falar em desmatamento zero ilegal para 2030, talvez seja possível, eu acredito que é possível o Brasil alcançar desmatamento ilegal zero e zero mesmo até 2030, com a condição básica de que a gente não tenha o governo Bolsonaro mais no comando. Essa é a primeira condição para a gente alcançar qualquer coisa em termos de desmatamento. E 2050 está muito longe, a gente enfim, não é um governo que caminha para lá. E para terminar, a promessa que ele faz de fiscalização é uma promessa que ela fica em alguma coisa entre hilária e ridícula, porque esse é o governo que acabou com a fiscalização ambiental no Brasil, né? O desejo do governo não é melhorar a fiscalização, o desejo do governo é que ela não exista mais, assim como ele acha o mesmo da sociedade civil brasileira. Meio ambiente, democracia, ciência, conhecimento são coisas que atrapalham e são mal-vindas para esse governo. Mudanças climáticas é uma agenda baseada em ciência, em conhecimento, em liderança e em visão de futuro. Esses são conceitos grandiosos demais para o governo tão pequeno que a gente tem. Portanto, nessa agenda, dificilmente a gente espera desse governo alguma coisa. A nossa estratégia é sempre tentar frear ou não deixar que seja implementada uma agenda de estragos muito grande e ali na frente tentar recuperar tudo que está sendo desfeito no Brasil. Obrigado. Obrigada, Márcio. Eu vou passar agora a palavra para a Letícia Tura, que vai contextualizar a fala do presidente Jair Bolsonaro na questão dessa mudança histórica de posicionamento brasileiro, se houve, se não houve, então esse é um debate bem interessante. Mecanismos apontados pelos outros países em relação à redução de emissões e impactos para a COP26. E eu lembro que todos podem mandar perguntas pelo chat aqui no Zoom ou pelo Facebook também. Letícia, por favor, você tem 20 minutos. Bom, em primeiro lugar, queria aqui agradecer o convite, né?
e também a oportunidade de estar realizando essa atividade aqui em conjunto com o BRICS Policenter, né, que tem sido também, muitas vezes, na época que a gente estava do presencial, uma casa nossa de realização de eventos, de atividades, né? Então, e sempre trazendo bons debates e uma conexão também com um público, pelo menos, diferenciado para nós da fase, também uma proximidade, muitas vezes, com um público mais jovem. Enfim, então, é um prazer estar aqui travando esse debate com vocês, né? Como o Astrini já trouxe, né? Essa cúpula ela foi um marco, né? No período mais recente do debate climático internacional, né? E principalmente pelos impactos que ela pode trazer para a COP26, que vai ser esse ano, né? O final do ano em Glasgow, no Reino Unido, e que um dos focos desse debate é ver se finalmente a gente conclui o livro de regras do Acordo de Paris, que na verdade, como se fosse... O Acordo de Paris é como se fosse uma lei, né? E o livro de regras é como se fosse a regulamentação dessa lei, que traz os detalhes, né? Que ele, teoricamente, foi concluído em 2018, mas é aquele fechado permanentemente aberto, né? Porque tem os pontos que não fecham, né? Quer dizer, não se fechou na Polônia, não se fechou em Madrid. Vamos ver se vai fechar no Reino Unido. Acho que essa cúpula dos líderes ela vem muito na direção de tentar fechar o que tem de polêmico ainda, né? E que é fundamentalmente o artigo 6º, né, desse Acordo de Paris, que é o artigo que fala sobre o financiamento climático, né, o financiamento de mercado e de não mercado, e o grande ponto, né, grande ponto polêmico, que não é de hoje, que é o mercado de carbono, e que foi, na verdade, também um tema muito presente, né, nessa cúpula de líderes, né, não só nas falas, né, dos chefes de Estado, mas também nos outros seminários, encontros, enfim, né, nos outros temas que esteve em torno desse debate, né? Bom, esse tema do financiamento e do mercado de carbono, ele atravessa esses 26 anos, né, de COP, né, fundamentalmente a partir da COP3, né, em 1997, que estabeleceu o protocolo de Quioto, né, e a construção, né, desse mercado de carbono, apesar do protocolo ele só ter sido ratificado em 2005, né, durante todo esse período, esse processo foi se dando fundamentalmente com a queima, né, com as emissões geradas por queimas de combustível fóssil, mas você tem um outro momento que guarda bastante relação com esse momento que a gente vive agora, né? Talvez, vamos dizer, né? A consagração que se dá nesse momento da cúpula dos líderes, né? É que, em 99, né? A ideia de as emissões geradas por uso da terra, por mudanças do uso da terra e floresta, elas passam a se configurar efetivamente dentro das discussões da Convenção do Clima, né? Porque a gente tem que estar agora falando o tempo inteiro Convenção do Clima para não se confundir, que eu vejo que assim, que as pessoas confundiram muito nessas discussões, essa cúpula de líderes com a Convenção. Então, estamos falando efetivamente da COP, né? Bom, e de lá para cá, né, desde que uso da terra e mudanças do uso da terra e florestas, elas passam a figurar de diferentes formas dentro da Convenção do Clima, ela tem um impacto muito grande para países como o Brasil, que são países, né, com uma presença
bastante abundante de floresta tropical e biodiversos, né? E de lá para cá, esse também tem sido um tema bastante polêmico dentro da Convenção do Clima, né? Com posições bastante contraditórias entre países, mas também no âmbito da sociedade civil, né? Tem tido bastante discussões sobre prós e contras e sobre as consequências disso. No início desse século, então, né, os anos aí, né, de 2003, 2005, 2006, ele marca um período importante nesse debate, porque é quando, então, as florestas, né, tropicais, efetivamente, elas passam a entrar nas contabilidades das emissões, mas também nos sistemas de mecanismos de financiamento. E o Brasil, nesse processo, foi construindo uma posição contrária ao mercado de carbono para a floresta, diferente da posição que o Brasil tinha com relação aos MDLs, né, que estabelecidos pelo Protocolo de Quioto, né, que levou, então, a todo um debate também, né, sobre construindo a figura do pagamento por resultados, não um pagamento prévio, que era o que o próprio Astrini já colocou, que é o que o Bolsonaro queria e o Salles, né, mas um pagamento por resultados já realizados. Na época, o Brasil apresentava uma redução grande de desmatamento, né, chegou a apresentar aí uma redução de mais de 80%, e então o Brasil se posicionava assim, né, quer dizer, trazendo essa posição das florestas fora do mercado. Bom, essa discussão toda teve uma grande polêmica, um fechamento na COP de Paris, quando se fechou toda a discussão sobre REDD, né, que já vinha, então, com bastante força desde Cancún, né, depois estabelecida lá em Varsóvia, no Marco de Varsóvia e tal. Bom, se a gente fosse pensar, né, qual é uma das grandes características da Convenção do Clima, primeiro é essa longa e polêmica negociação, né? Se a gente pensar aí, nós estamos aí, né, quase 30 anos, né, com muitos vai e voltas, e a gente vê é longo você construir uma determinada posição, né, um determinado consenso. A gente viu aqui, né, que o foco é sempre, o principal é mitigação, a adaptação acaba sempre sendo o patinho feio, né? Quer dizer, o impacto que tudo isso tem sobre os... Então, por exemplo, tudo que a Astrini trouxe no início, que ele coloca, né, como que a gente deve enxergar as mudanças climáticas, isso não é priorizado no debate, e a gente viu que permanece, né, mesmo a cúpula dos lícitos, não sendo um tema priorizado, não é o que está na frente, né? Esse processo longo de negociação sempre botou o embate entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E o que é um ponto-chave, vocês estão um barulhinho enjoado aqui, mas um ponto-chave é que os processos externos, né, eles influenciam os processos internos. Então, você tem todo um processo longo de construção, primeiro, de consensos externamente ao processo negociador, para depois trazer. Então, essa cúpula de líderes, ela marca essa tradição, né, de você acertar as coisas primeiro, né, em diferentes fóruns, para depois, de fato, a coisa entrar dentro do processo negociador. E aí, o que, na verdade, essa cúpula dos líderes ela consagrou foi a ideia de reduções líquidas, né? Você vê que o tempo inteiro o que os líderes, né, os chefes de Estado colocaram, e não só chefes de Estado. Eu acho que quando a gente está falando de cúpula do clima, ou de COP, ou de Convenção do Clima, nós estamos falando de chefes de Estados e grandes corporações, né? Então, essas também apresentam ou tentam fazer as suas fake news também, mas
Ou seja, quer dizer, ela marca, né, essa entrada da noção, né, de emissões líquidas, neutralização dentro do debate climático. Ela consagra, né, ela traz isso para cima no momento que a gente está discutindo o artigo 6º, que é de financiamento. Então, ela traz isso e essa possibilidade de que você pode falar que você vai emitir, mas que você vai ou absorver, né, ou você vai compensar uma parte das suas emissões, geralmente em floresta, né? Então, por isso que esse debate é um debate muito importante para o Brasil, e é muito importante, né? Quer dizer, também para, né, para os estados da Amazônia legal e os nossos países vizinhos, né? Porque isso tem impactos profundos nos territórios, né? Então, a maioria dos países, quando estão falando de redução, estão falando de reduções líquidas, estão falando de neutralização, que na verdade, você ter aí uma equiparação entre o que emite e o que absorve ou o que compensa, e isso ela teve bastante destaque em duas políticas, vamos dizer, né, 2 processos que foram anunciados durante a cúpula dos líderes, que é o Fundo LIFE, esse novo Fundo LIFE, que pretende ser, então, um fundo, né, de financiamento para a floresta, que foi anunciado pela Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, e corporações, né? A Noruega, desde que nós tivemos a paralisação do Fundo Amazônia, quer dizer, que é um outro aspecto bastante interessante, porque o Brasil está o tempo inteiro pedindo dinheiro, tendo 3 bilhões de depositados, quer dizer, né, comprometidos no Fundo Amazônia e absolutamente paralisados, né? E, ao que tudo indica, é bem possível que esse fundo, o LIFE, seja a pá de cal que precisava, né, para enterrar de vez o Fundo Amazônia, né? Quer dizer, a Noruega ela vinha buscando uma saída e encontrou, né? Já vinha construído e encontrou, né? Mas isso tem bastante impacto sobre, bom, todo esse processo anterior, que não foi possível detalhar aqui, mas de construção, né, também da ideia de que você tinha que prever florestas fora do mercado de carbono. Você tem um impacto, então, sobre também todo o processo multilateral que vinha se dando e a governança climática do ponto de vista florestal que se vinha dando dentro da Convenção do Clima para a rede, pagamentos de resultado e tal, que tem como marco o Marco de Varsóvia. Então, a gente terá que ver o impacto que terá sobre isso, né? A outra coisa é o fórum, a coalizão também de fundos e de financiamento, de bancos, né, instituições de financiamento, que é anunciada também pelo Reino Unido. Isso também mostra, então, esse outro momento, né, que nós vamos, então, viver da Convenção do Clima. Não é um novo momento, né? Eu diria que não é um novo momento, né? Eu faço parte do Grupo Carta de Belém, eu acho que uma parte de vocês acompanha. O Grupo Carta de Belém vem trabalhando essa ideia, né, há bastante tempo. Me parece que a Camila está presente aqui nesse nosso encontro, tem sido uma companheira nossa que tem chamado bastante atenção disso, né? Que, na verdade, esse processo da cúpula, né, ele tem sido um processo de construção de uma nova modelo, vamos dizer, antes de tudo econômico, mais de ser uma grande discussão sobre desenvolvimento. A cúpula é uma discussão sobre desenvolvimento, sobre a sociedade que queremos, mas, na verdade, é a construção de um novo sistema econômico, onde a natureza passa a ser um ativo econômico e uma commodity para ser comercializada no mercado financeiro. Então, essa cúpula de líderes, ela consagra nisso. E aí, isso ficou bem visível também na posição do Bolsonaro, né? Para além do que ele falou, que não tem credibilidade, né, como a Astrine já colocou, quer dizer, ele apresentou resultados de governos anteriores, né, e, na verdade, você não só tem um processo crescente, um estouro do desmatamento no país, como uma desconstrução de todo o aparato ambiental. Então, obviamente, que não tem quem vá
não tem como aquele discurso ter credibilidade. Mas o que se destaca, aí sim, de mudança dentro do discurso do Bolsonaro, é que o Bolsonaro ele faz uma articulação entre o artigo 5º e o artigo 6º da Convenção. Qual é a, vamos dizer, a pegadinha que tem aí, né? É que no acordo do clima, no Acordo de Paris, né, você tirou a floresta do artigo 6º, que era o artigo do financiamento, e ela ficou dentro do artigo 5º, né, onde ela 5 minutinhos, tá, Letícia? Obrigada. Que ela estava colocada como, então, pagamento, né, por resultados. No discurso dele, né, Camila, que está aqui, já chamou atenção isso numa live que a gente teve lá da Mídia Ninja, né? Ele, então, faz uma articulação, recoloca, né, recolocando floresta no mercado de carbono, e isso é uma alteração na posição histórica que o Brasil vem defendendo dentro desses espaços, especificamente com relação a florestas. Não chega a ser surpreendente, nenhuma novidade, porque o Brasil já havia acabado com a sua CONARED em 2019, né, sendo reestabelecida às vésperas da COP, mudou completamente a governança, né, mudou essa ideia já ali no novo decreto da CONARED de pagamentos para o resultado, abrindo a política de rede do Brasil para mercados. E, mais recentemente, o lançamento do programa Adote um Parque e o Floresta Mais, levando à privatização das florestas. Caminhando para o fim, o que eu queria colocar é que tudo isso tem consequências, né? Tem consequências para as mudanças efetivas que nós queremos já. Então, quando o Astrine coloca, bom, mesmo que a gente fizer tudo que está sendo prometido, tudo vai dar errado, é porque, na verdade, não se discute e não se propõe mudanças efetivas no nosso padrão de produção e consumo, né? Nós não estamos falando de descentralização das cidades, nós não estamos falando da descentralização do comércio, nós não estamos falando da diversificação produtiva, nós não estamos falando da demarcação de terras indígenas, nós não estamos falando também da consolidação das reservas extrativistas. Enfim, né? Da onde virá toda essa ambição sem tudo isso? Não virá, é isso. E, para além disso, né, essas políticas todas que estão sendo propostas, os NETs e as neutralidades e os mercados de carbono e tal, terão profundo impacto sobre os territórios de povos e populações tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, camponeses, quilombolas, que estão ficando ao largo de todo este debate, porque nós estamos falando de um país com alto índice de grilagem de terras, né? E o nosso índice acelerado de desmatamento tem a ver correlação direta com o índice acelerado também de grilagem. Enfim, então, os desafios são grandes. Obrigada. Obrigada, Letícia. Várias provocações. Eu já tenho uma série de perguntas, mas lembro a todo mundo que pode mandar pergunta pelo chat. E agora eu vou passar a fala para a Beatriz, que vai complementar, diante disso tudo que a gente ouviu em relação a mudanças no cenário internacional e também no cenário doméstico, além do que o professor Matias trouxe no vídeo em relação à governança policêntrica e multilateralismo. Beatriz vai ter a missão nobre de fazer uma amarração de tudo isso que foi falado até agora. Beatriz, com você, 20 minutos. Bom, boa tarde novamente a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar aqui os meus colegas de mesa e agradecer muito pela presença de vocês, Letícia, Márcio, professor Matias, que não pôde estar presente ao vivo, mas que gentilmente enviou o vídeo, né, para colaborar aqui com o nosso debate. E, bom, eu pretendo tentar me engajar um pouco com essas falas a partir de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui no BRICS Policy Center, mais especificamente na plataforma socioambiental, né, que tenta debater sobre as transformações que o próprio modelo de governança vem sofrendo aí ao longo desses anos, né, e falando especificamente sobre o modelo de governança climática.
A gente está acostumado a pensar em um modelo de governança normalmente permeado, que tem os estados como principais atores, né? Até o professor Matias vai destacar isso na fala dele, eu acho que o Márcio também falou sobre isso na sua fala. Então, precisamos dos grandes estados, precisamos das potências para levar à frente as negociações, né, para que o Acordo de Paris seja bem sucedido, e é claro que isso é uma realidade, com certeza, mas o que a gente vem notando cada vez mais, de forma cada vez mais clara, é como que esse modelo de governança estadocêntrico, ele vem passando por transformações. Né? Se a gente pensa que, e isso já foi destacado, inclusive na fala da Letícia, né, quando ela fala, não são só os chefes de Estado que estão lá negociando, quem negocia também são as grandes corporações. Né? Os interesses dessas grandes corporações também estão lá sendo colocados à mesa. Então, tudo isso nos leva a questionar sobre o tipo de governança climática que vem sendo construído aí ao longo dos últimos anos. Né? Então, a gente tem observado aí uma participação cada vez mais robusta de outros atores que não apenas estados nessas negociações internacionais, e talvez mais importante que isso, uma participação cada vez mais robusta desses outros atores no que diz respeito à implementação das medidas que se veem como medidas necessárias para o alcance das metas climáticas. Né? E quando eu falo sobre outros atores, eu me refiro tanto aí a governos estaduais e municípios, né? A gente vê, por exemplo, o consórcio dos governadores da Amazônia Legal, né? Que hoje tentam negociar junto com financiadores internacionais sem o intermédio do governo federal, por conta de todos os retrocessos que a gente percebe, né, na política ambiental brasileira. A gente tem como outros exemplos a iniciativa dos Estados Unidos, We Are Still In, né, de grandes empresas, grandes corporações, estados, governos, condados estadunidenses, que dizem, não, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, mas nós queremos permanecer, nós mantemos aí o nosso compromisso de mitigação, de redução das nossas emissões. Né? Então, a gente vem notando aí, e por um lado, isso pode ser lido como um movimento muito positivo, né? Em especial nesse contexto em que a gente nota Estados Unidos se afastando e agora retornando, no contexto em que o Brasil, né, se mostra totalmente, digamos, resistente a adotar qualquer política progressiva no que diz respeito aí ao meio ambiente, no que diz respeito ao combate à mudança climática. Então, por um lado, a gente vê isso a gente pode, né, entender isso com bons olhos. Por outro lado, esse novo tipo de governança, ele também traz uma série de questionamentos para a gente. Né? A gente está falando aqui, e isso é muito debatido dentro da literatura acadêmica, né? Existe aí um grupo de autores, toda uma bibliografia, que vai começar a chamar esse novo modelo de governança de uma governança policêntrica, de uma governança descentralizada, né? Que passa a ser caracterizada por um emaranhado de atores, de processos, que são notados em meio aos processos de negociação e de implementação das políticas climáticas, né? Então, sobre isso que eu gostaria de destacar aqui na minha fala de agora, tentar refletir um pouco sobre os prós e contras dessa transformação que a gente vem testemunhando, né? Vale notar também que o próprio secretariado da convenção, da UNFCCC, né, a Convenção de Clima, vem estimulando esse tipo de movimento. Né? Por exemplo, quando o secretariado cria a Zona de Atores Não Estatais para a Ação Climática, a NAISCA, né? Justamente com o objetivo de estimular a contribuição de atores que são chamados non-party stakeholders, ou seja, os atores que não são os signatários, né, do Acordo de Paris, que não são estados, né, enfim, ou mesmo Estados-membros da Convenção, né, então tentando estimular esses atores, e aí a gente está falando de atores que estão nos múltiplos níveis, né, a gente está falando, mais uma vez, de governos de Estado, de municípios, a gente está falando de empresas, de associações de indústria, academia, movimentos da sociedade civil, enfim, uma multiplicidade de atores que passa a se engajar com essa governança. Portanto, a gente tem essa iniciativa do secretariado, a chamada NAISCA, né, visando justamente colocar esses atores para dentro aí das dinâmicas dessa governança climática, né, no sentido de fazer com que eles contribuam com essa redução das emissões.
de forma a preencher um gap de mitigação que é claramente deixado pelos estados, né? Como o Márcio muito bem destacou. Mesmo que tudo dê certo em relação a essas promessas que a gente nota, né, nesses fóruns multilaterais, tudo vai dar errado. E tudo vai dar errado porque essas promessas, primeiro, a questão que a Letícia também destaca, né? Primeiro que muitas dessas promessas não passam de retórica. A gente sabe que muitas delas têm muito pouco eco com a realidade, né? E segundo que, no melhor dos mundos, por mais que esses estados eles consigam realmente agir de acordo com as suas promessas, a gente ainda estaria muito longe de alcançar o objetivo aí do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura do planeta a 2 graus Celsius com a intenção de ir, de chegar apenas a 1,5 grau até 2100. Né? Então, a gente vem notando que existe todo um esforço que perpassa, inclusive, o próprio secretariado da UNFCCC, da Convenção de Clima, né? E que perpassa, inclusive, também a ação de alguns governos. Né? Então, a gente notou isso muito claramente na cúpula dos líderes climáticos, quando a gente viu que parte das soluções é muito bem direcionada para atores não estatais. Então, qual vai ser o papel das empresas no financiamento, qual vai ser o papel dessas grandes corporações, desses grandes bancos, né, nessa tentativa aí de se responder ao problema da mudança climática. Né? Então, isso aqui é um diagnóstico, digamos assim, que a gente vem, não só nós, né, que diversos autores aí dentro da academia e também da sociedade civil vêm fazendo ao observar essas novas dinâmicas da governança climática, e que nos leva a uma série de questionamentos, né? Nos leva a uma série de reflexões. Por um lado, a gente pode pensar aí como um possível ponto positivo, né? Eu tenho um novo modelo de governança que vai abarcar aí múltiplos atores, né? Então, que vão desde atores da sociedade civil até a academia, o empresariado, etc. Então, em um primeiro momento, isso pode parecer para a gente que esse modelo de governança está se tornando mais abrangente, está se tornando mais democrático, entre muitas aspas, né? Há uma série de questionamentos se isso realmente é verificado. A gente tem autores que leem de forma muito positiva esse movimento, né, que vão dizer que é positivo realmente que a gente tenha uma multiplicidade de atores que estejam agora participando dessas negociações internacionais. Né? Mas isso é algo que está aberto para debate. Um outro possível ponto positivo advindo desse novo modelo de governança diz respeito justamente àquele diagnóstico de que as ações dos estados apenas não serão suficientes. Né? Então, as iniciativas que venham a complementar essas ações estatais seriam bem-vindas, né? No sentido de aumentar as ambições, no sentido de chegar mais próximo de se alcançar aí as metas do regime climático, as metas aqui no caso do Acordo de Paris. Então, por um lado, a gente tem um grupo de autores, a gente tem uma visão de que essas transformações que a gente nota nesse modelo de governança, que deixa de ser um modelo totalmente estadocêntrico, a gente pode dizer assim, para ser um modelo muito mais heterogêneo, muito mais descentralizado, seria uma mudança positiva. Né? Por outro lado, e aqui eu acho que eu devo destacar também, há uma série de preocupações no que diz respeito às consequências da operacionalização desse novo modelo de governança. Né? Preocupações no que diz respeito à permeabilidade do regime do clima a interesses e pressões de uma ampla gama de atores que têm pesos diferentes, né? A gente vê isso muito claramente. Então, atualmente, como as grandes corporações, os grandes bancos, eles vão ter aí muito mais peso nas suas demandas do que as organizações da sociedade civil, por exemplo. Né? Então, esse é um ponto, certo? Em que medida esse regime multilateral, que tem como objetivo a promoção de bens públicos globais, né? Aqui no caso, bens públicos no sentido de um ambiente, um meio ambiente, né, protegido, estável, o combate à mudança climática, a preservação da biodiversidade, etc. Né? Até que ponto a entrega desses bens públicos globais não está ficando a cargo de atores, né, e interesses, não apenas atores e interesses outros do que não esses que estão lá no texto do acordo. Né? Então, acho que esse é um ponto de preocupação.
Uma outra questão que também deve ser notada, e que já vem sendo notada e explorada por uma série de autores aí, uma série de acadêmicos, e também no campo político, claro, né, é a própria dificuldade da gente monitorar essas múltiplas ações de múltiplos atores. Né? Então, quem que vai garantir que aquelas iniciativas que estão sendo propostas, que estão sendo lançadas lá na plataforma Nástica, por exemplo, né, ou que estão sendo lançadas por um consórcio, enfim, por uma coligação de empresas, etc., né, quem que vai garantir que realmente essas políticas estejam alinhadas com a justiça socioambiental, que essas políticas sejam realmente sustentáveis, né, que esse corte de emissões não venha aí em detrimento dos direitos, né, dos direitos sociais, políticos, etc., das populações que vivem nos territórios que vão ser afetados por essas políticas. Né? Então, a gente tem uma dificuldade aí no que diz respeito à tentativa de orquestrar, digamos assim, essas múltiplas ações. Né? Quem vai ser o ator que vai centralizar e que vai realmente definir se isso conta como iniciativa favorável aos objetivos do regime do clima, né? Ou que isso não conta? Né? Quem que vai garantir a salvaguarda socioambiental para aquelas populações que estão lá no território? Né? Então, a gente tem mais dificuldades aqui em termos de transparência, em termos de accountability. Né? Uma coisa é você ter um Estado que é um signatário daquele tratado e que, teoricamente, se compromete com aqueles objetivos. Uma outra coisa é quando aquelas metas daquele Estado, aquelas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, elas acabam vindo a reboque de ação de atores outros, que têm, né, que tem outros interesses, obviamente, que podem também ter o interesse de combater a mudança climática, de lidar com os problemas ambientais, etc., né, mas que, enfim, não sabemos quem vai realmente garantir esse controle, quem vai garantir essa transparência. Então, isso é um ponto de debate. Né? E isso é um ponto de debate que, como eu mencionei, fica muito claro quando a gente vai olhar para a dinâmica da cúpula dos líderes climáticos, que aconteceu na semana passada, né? Convocada pelos Estados Unidos, pelo governo Biden. Então, acho que é interessante que a gente destaque também, como outros acadêmicos já destacaram, a gente está frente, e até a Letícia mencionou, né? Tem muita gente que está confundindo a cúpula dos líderes com a COP. Né? A cúpula não é a COP, a cúpula ela não está acontecendo aí no âmbito multilateral, no âmbito da Convenção de Clima. Ela foi uma cúpula liderada pelos Estados Unidos, né? Foi chamada aí pelo governo Biden, e a justificativa, e claro, apoiada pelo secretariado, e a justificativa para ela seria que a cúpula estaria lançando o terreno para que aqueles líderes participantes chegassem lá na próxima COP em Glasgow com iniciativas mais ambiciosas. Né? Mas a gente está falando de uma cúpula que está acontecendo às margens aqui das negociações multilaterais da Convenção. Né? E uma cúpula que, inclusive, vai gerar preposições importantes. Né? A gente notou aqui, são colocados à mesa ações, né? Propostas muito concretas, como o plano de financiamento climático do Biden. Né? Então, a gente tem aí um plano de financiamento climático que está acontecendo em paralelo, por exemplo, com as ações do Fundo Verde do Clima, em um momento que a gente não sabe muito bem de onde que vão vir os recursos para o Fundo Verde do Clima. Né? Então, até que ponto a gente está notando um novo modelo de governança que se torna menos centralizado, né? Que se torna cada vez mais calcado na atuação desses novos atores e cada vez mais permeável também aos interesses desses atores. Né? Então, eu já estou quase nos 15 minutos, eu gostaria de terminar a minha fala, né? Reforçando aí, claro, o reconhecimento acerca da necessidade de que diversos atores, diversos níveis da sociedade realmente estejam engajados para com o alcance dos objetivos aí do regime climático, né? Mas também lançando algumas provocações a respeito de até que ponto, né, esse modelo de governança menos centralizada, esse modelo de governança policêntrica, como a gente vem chamando, né, e que é caracterizado por uma série de esquemas de compromissos voluntários e não necessariamente por, digamos, metas bem estabelecidas para os estados, seria suficiente para que a gente garanta uma efetividade aí no que diz respeito a esse regime climático.
né? E uma outra questão que eu acho que é igualmente importante é de que maneira esses gaps democráticos, né, esses gaps democráticos que a gente vê com muita clareza quando a gente percebe interesses de alguns atores sendo muito mais representados do que outros, né, serão endereçados em meio a esse novo modelo de governança. Bom, com isso, encerro aqui a minha fala e gostaria de agradecê-los mais uma vez. Obrigada, Beatriz. Acho que vocês três apontaram várias preocupações, mas também alguns caminhos em relação à governança, mas também de aplicação desses compromissos na prática. Então, eu vou aproveitar o que a Beatriz acabou de falar e vou voltar, na verdade, para a Letícia com uma pergunta. E lembro que a qualquer momento podem também enviar perguntas pelo chat ou pela ferramenta de Q&A aqui. Letícia, ouvindo isso que Beatriz falou e também pensando no que você apresentou, né, em relação a posicionamentos divergentes da própria sociedade civil e essa questão da mudança das estruturas de governança no contexto doméstico, tenho duas perguntas para você. Uma é, quais são os espaços, então, para esses debates de divergências entre a sociedade civil, que hoje estão estabelecidos e precisam acontecer, porque a gente tem uma COP, tem os compromissos voluntários para serem monitorados. E a outra questão é qual a urgência máxima no restabelecimento de estruturas de governança em relação ao que já está aí, que é a COP e que vai ter implicações diversas, como você mesmo falou, não só para o governo federal, mas para essas comunidades e para outras instâncias de governo na federação, por exemplo. Então, dialogando um pouquinho sobre esses espaços para resolver divergências e também monitorar compromissos oficiais e não oficiais. Então, Cíntia, agradeço a pergunta, agradeço também as colocações aí dos demais palestrantes. Nós estamos vivendo, assim, eu acho uma observação, né, que eu ia falar, uma coisa que me passou pela cabeça quando a Bia estava falando, era assim, que você também tem as diferenças internas na sociedade civil, né? Você tem também, assim, você tem organizações de grande porte e organizações de muito menos porte, você tem uma diferença gritante, eu diria, entre organizações do Sul global e organizações do Norte, né? Porque um espaço desse da COP, né? Ele não é um espaço amigável, né? Ele é um espaço bastante árido, eu diria, não só porque um jargão, apesar de ser um debate eminentemente político, né? O jargão científico, né, e os milhões de cálculos e toneladas e tal, ele predomina no debate, né? E, de uma certa forma, mascara o debate político que está sendo travado, né? E também a língua, né? Quer dizer, então ele também entre a sociedade civil ele não é um debate feito entre iguais, né? Quer dizer, então vamos dizer, para a gente complicar também mais um pouco aí essa discussão aí da questão da governança policêntrica, né? A diferença se dá não só entre os estados, né? Uma coisa é um país da África, outra coisa é os Estados Unidos, também entre as organizações da sociedade civil. E, por outro lado, né, nós vivemos no Brasil, e não só no Brasil, esse momento do encurtamento e do fechamento dos espaços de participação da sociedade civil, porque eu acho que é muito interessante, né? Isso que se levanta, que esses espaços também são espaços de construção e, na verdade, de concertação de posições antes de tudo, né? E que, certamente, espaços de concertação, ele sai com posições melhores. Não é nem a minha posição, nem a do outro, é uma terceira, né? E sempre eu tenho a impressão de que sempre uma terceira posição ela tem, né? É mais uma posição sempre mais equilibrada e etc. Então, nós perdemos isso no Brasil em abril de 2019, né? Quando todos os espaços de concertação, né, de participação e de controle social da sociedade civil foram se desfeitos, né? Então, não só a CONARED, que foi um espaço onde tivemos muito embates, né, com organizações com diferentes posições. Eu me lembrava recentemente do meu colega que a Astrine sucedeu, né? Carlos Ritt, eu até vi ele recentemente na Globo News, né? Eu cheguei a participar com ele
na CONARED nós tivemos bons embates ali, né? E vários outros espaços, né? Quer dizer, então, na verdade, você tem um espaço também de perda dessa possibilidade de incidência e de influência da sociedade civil no Brasil hoje, né? E em outros países também, outros países da América Latina, em outros países, né? De que a gente possa estar trazendo e, com isso, de fato, conseguir incidir, porque aquilo que eu falei, na verdade, o grande momento de incidência da COP não é dentro da COP, é antes da COP, é nos nossos países, são nesses outros espaços. Então, hoje em dia, um dos espaços que nós... Hoje em dia não, né? Um dos espaços que a sociedade civil tem construído ao longo dos tempos são as cúpulas dos povos, né? Esse é um espaço que ele se permanece e que a gente sempre tem buscado investir, né? As cúpulas dos povos, as cúpulas paralelas, né? Esses são espaços onde a gente tenta também exercitar a criatividade, onde a gente tem mais espaço para criar e pensar diferente e abrir outras possibilidades do que o espaço da COP, né? E eu acredito sim, que esse outro espaço também tem conseguido pautar coisas, né? Eu acho que nós também temos um poder de pautar coisas. Eu acho que muitas coisas do que nós conseguimos segurar do mercado de carbono, de coisas que a gente... Se eu for pensar a COP de Copenhague em 2009, o debate que se tinha de RED até o que se chegou depois, teve muitas mudanças aí, né, o debate floresta, enfim. Então, eu acho que existem esses outros espaços, né, da sociedade civil paralelas que são construídos. A gente vai ter um momento importante esse ano também, que não foi citado aqui. Eu estou com uma obra aqui no vizinho, viu? Que é essa cúpula também aí dos sistemas alimentares, que também esses temas estarão presentes. E no Brasil nós teremos a Conferência Popular de SAM, de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Eu acho que esse também é um espaço que a gente deveria dar uma importância e se preocupar e dar um cartaz, quem sabe, né, o próprio BRICS Policenter poderia falar sobre os sistemas da FAO, mas falar também da cúpula popular de SAM, né, também como um espaço, né, de discussão, né? Enfim, e nesse sentido que é urgente, né, o restabelecimento desses espaços de participação, porque eu acho que a gente está perdendo muita criatividade e muitas possibilidades sem eles. Obrigada, Letícia. Esse elemento de novas vozes para trazer criatividade e uma terceira via, né, que não é um meio termo, pelo contrário, é uma nova posição, é bastante relevante. Maureen quer fazer um comentário e pergunta, por favor. Maureen, você está aqui, então pode abrir o seu microfone. 3 minutinhos. Obrigada, Cíntia. Obrigada, palestrantes. Muito bom. Queria fazer uma pergunta, acho que vai um pouco nesse sentido que a Letícia terminou a fala dela. Na semana passada, em paralelo à Cúpula do Clima, teve uma cúpula paralela organizada pelos movimentos e organizações da Inglaterra, do Reino Unido, da COP26, da Coalition, e foi uma cúpula bem interessante, porque se juntou... eu participei de 2 oficinas, mas uma a gente ajudou a organizar, e nessa oficina tinha umas 200 pessoas, né? Então foi bastante interessante, assim, e eram organizações de bairro, muita juventude, uma galera mais velha, que já estava assim, já estou aposentado, mas eu estou me dedicando a esse tema, e eu acho que é muito importante, porque as próximas gerações super empolgadas, então foi muito interessante, né? Não tinha muita gente de organização social, assim, formalizada em relação à sociedade civil, numa das oficinas, e que foi interessante ver como é um tema aqui na Europa está chamando muita atenção, né? Acho que toda essa movimentação, tanto do Fridays for Future, para o Parents for Future, acho que tem um engajamento aí de uma turma que não dessa sociedade civil formal que a Letícia está trazendo, mas que tem se interessado muito também por esse tema. E, ao mesmo tempo, as organizações, né, que já vem há muito tempo acompanhando aí desde o início das COPs, né, e de como que vem pressionando por mais transparência, por mais ambição e por mais participação também desses setores. Então, é bem importante esse ponto que a Letícia trouxe. É legal que eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, mas você acabou já respondendo. E aí, o que eu queria perguntar, acho que 2 coisas que me chamou a atenção na semana passada, foi uma que eu não vi praticamente nenhum presidente falando da pandemia nos seus discursos. Isso me chamou muita atenção, né? Num momento tão grave que a gente está vivendo no mundo inteiro, e não tinha praticamente uma frase sobre isso.
né? E uma pandemia que tem profundas conexões com o debate do clima, né? Não só pela forma da onde surgiu o problema da pandemia, ligado à produção agroindustrial global, como é que essa cadeia agroindustrial ela provoca mudanças tão profundas, né, na sua matriz produtiva, que também tem um impacto gigantesco na questão ambiental e nessas novas doenças, né, que vão surgindo no mundo. E, ao mesmo tempo, como o Márcio trouxe, né, a mudança climática como uma emergência social, isso é muito importante de pensar, porque às vezes esse lado fica apagado, né, como produtora de desigualdades, e como é que a gente pode pensar essa relação. Eu achei muito esquisito, né, essa ausência, e queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Como é que a gente pode tentar trabalhar juntos, que tem a ver com sistemas alimentares também, que a Letícia trouxe, porque está na raiz desse problema. E a outra em relação à adaptação, que tem a ver com isso também. Foram pouquíssimos, eu anotei a fala dos presidentes, e foram poucos países, acho que tirando, obviamente, as ilhas insulares, que iam falar sobre isso, mas foram poucos países que falaram da adaptação e do goal de adaptação, né, o objetivo de adaptação. Então, se para Paris existia uma necessidade, uma pressão que mitigação e adaptação caminhassem juntas, em paralelo, né, com um equilíbrio, a gente percebe que com as NDCs isso não existe, né? São pouquíssimos países que colocaram o goal de adaptação, que têm dedicado isso, e no momento que a gente está falando realmente já dessas catástrofes, né? Que já tem vários países vivendo. Então, queria entender como é que vocês estão vendo isso, e no caso do Brasil, que essa discussão é ausente, não só no governo, mas em parte também até do debate nacional. Era isso, obrigada. Obrigada, Maureen. Acho que eu vou passar o seu comentário e pergunta para o Márcio Astrini, porque eu também tinha aqui uma pergunta em relação a isso, né? Porque no início da sua fala veio essa questão social e a pandemia tem agravado condições de desigualdade que já existiam e já eram muito fortes no Brasil, mas que têm piorado bastante na pandemia. Como é que esses espaços de discussão de clima podem também apoiar na solução de problemas relacionados à desigualdade e trazer mais inclusão social? Quando a gente discute clima e a questão social, primeiro que existe esse vínculo direto, né? Você tem esses abismos sociais sendo agravados pela questão de clima, mas não são coisas genéricas. As pessoas de uma forma geral, né? E todas vão ficar piores e etc. e tal. Vai ser mais difícil para todo mundo. Não vai ser isso não. Vai ser mais difícil para quem já está difícil, né? Então, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem pouco estudo sobre essa situação, né? Nós do Observatório até estamos aí tentando colocar para frente alguma outra inteligência sobre como vão se dar os impactos, aonde vão se dar os impactos, quais são as populações mais afetadas, né? Então, nós temos pouco, mas só para a gente mapear, ter uma ideia, tem alguns estudos que indicam que a região, num cenário de 2 graus, 2,5 graus, um pouco mais de aquecimento global, a gente teria uma manutenção média de temperatura acima de 30 graus nas regiões norte e nordeste, que vão fazer explodir casos de dengue, chikungunya, leishmaniose, febre amarela e outras doenças. Isso vai causar uma pressão enorme em cima de um sistema público de saúde que, como a gente está vendo hoje, né, não tem capacidade de dar assistência para a população, principalmente para a população mais carente, menos assistida, né? Nós vamos ter, por exemplo, perdas, tem até estudos, inclusive um estudo da CPTEC, já de alguns anos, que indica que em um determinado cenário de aquecimento, a gente perde grandes capacidades de produção de alimento em áreas agrícolas, principalmente em áreas agrícolas ou em regiões cuja agricultura é feita para subsistência ou para manutenção da rede de alimentação de populações daquele local, daquela região ou daquela cidade. Isso significa que você perde a capacidade de alimentação, de subsistência das populações, elas vão criar um fluxo migratório para grandes centros urbanos, pressionando né, mais ainda serviços públicos que já não atendem devidamente essas populações. A gente tem estudos muito separados que mostram, por exemplo, a catástrofe que vai ser em zonas costeiras, né? Com perda de infraestrutura, perda de capacidade de locomoção, de aparelhos do Estado para atendimento
da população e por aí vai. Olha, tem uma coisa dentro dessa discussão de aquecimento global que é um exercício para a gente fazer, que é o seguinte: eu nunca vi uma pessoa fugir da seca no Nordeste de BMW, né? E nunca vi deslizamento de terra no Morumbi ou no Campo Belo. É isso. Essa é a cena de consequência de mudanças climáticas. Quando você vê alguém fugindo da seca, sem condições de subsistência, que a sua casa desabou, que teve deslizamento com enchente, você sempre tem a imagem das pessoas que já estão em condições sociais vulneráveis, né? São essas as situações que vão acontecer com mais intensidade e mais frequência, são essas as pessoas que vão sofrer mais. Então, a relação ela é absolutamente direta. Esses dias eu estava fazendo uma conversa, inclusive com vereadores e prefeitos e tal, uma iniciativa que o pessoal da Frente Nacional de Prefeitos tem. Não era a Frente Nacional de Prefeitos, o Instituto Update tem. E a gente estava conversando exatamente disso, né? Que as prefeituras, os governos locais, eles precisam elevar a sua voz, né? Inclusive para se juntar à sociedade civil nesse movimento de pressão mesmo, de grandes empresas, como falou a Beatriz, mas também de governos nacionais, porque é nessas localidades que o problema vai bater com maior força. E tem um agravante disso tudo, que é o seguinte: se a gente pegar o histórico de quem causou o problema de clima no mundo, não são os pobres, são os ricos, né? Então, são os países ricos e o consumo das elites mundiais, das populações mais abastadas, enfim, dos setores mais ricos da sociedade, são eles que jogam carbono na atmosfera e criam essa situação. Então, é uma desigualdade muito grande, um agravamento de desigualdade desde a origem, né? Por que tem o aquecimento global, até mesmo na distribuição do problema, que é quem é que vai ficar com a maior conta para pagar. O que a gente vê na pandemia é muito parecido. A pandemia é a crise, né? É a crise sanitária. Nós estamos falando de uma crise de clima, uma crise sanitária e uma crise climática, né? Nas crises, algumas populações sofrem mais do que outras. Se a gente pegar aqui em extrato social, as mulheres e os negros são certamente as maiores vítimas, né, ou tiveram piora na qualidade de vida com a pandemia. As maiores vítimas em termos de mortandade, e são as pessoas que mais sofreram em termos de qualidade de vida econômica e tal durante a pandemia. A crise climática é a mesma coisa, né? Nós vamos ter países, setores que vão sofrer mais, e com estratos sociais, mulheres, negros certamente vão ser os mais afetados. Só para terminar, Cíntia, só gostaria de dar um pitaco aqui, por isso que a adaptação é tão importante a gente discutir, né? Porque mitigação, inclusive na mitigação, que é essa coisa de cortar, sempre surgem esses malabarismos, todo mundo tem ideia, né, e eu compenso daqui, tem essas ideias do né, você peca aí, eu rezo por você do lado de cá e tal, mas a discussão da adaptação ela é muito necessária, porque por mais que a gente consiga vencer essa batalha, né, o clima vai mudar de qualquer maneira. Por mais que o mundo fique 1,5 graus mais quente, 1,6, menos de 2, próximo de 2 e tal, vão ter transformações, essas transformações no clima vão afetar populações e elas vão precisar de adaptação, você vai precisar de projetos de adaptação para minimizar os efeitos sobre essas populações. Então, a adaptação é fundamental. Só para terminar esse negócio que a Letícia está falando, de representatividade, de como que né, nós aqui no Brasil perdemos muito, o governo federal fechou todos os conselhos, todas as comissões, todas as portas de acesso que a sociedade civil tinha para falar com o governo, né, para que ele fosse ouvido. Aliás, é um governo que não quer nos ouvir, ele quer nos calar, né, distribuir aí cartinhas, notificações, processos contra críticos, mandou a ABIN na Conferência de Clima para ficar espionando lá os brasileiros que estavam lá. A gente tinha aqui no Brasil reuniões com o Itamaraty, normalmente, que aconteciam para, não sei se eles iam considerar muito o que a gente está falando, às vezes sim, mas pelo menos a gente sabia do que estava acontecendo, né? Hoje a gente tem um Conselho da Amazônia que não tem nem governador no Conselho da Amazônia, quanto mais sociedade civil, né? Então essa é a nossa situação. E a situação explode quando estava essa negociação
entre o governo Bolsonaro e o governo Biden, em que o governo Bolsonaro está trancado numa sala, conversando com os representantes do governo Biden, e do lado de fora da sala você tinha indígenas, quilombolas, artistas, ambientalistas, parlamentares, governadores, todo mundo escrevendo carta para o governo americano, dizendo não ouça esse cara, então, né, ele não é digno de confiança, nós queremos outra coisa, não negocie com ele, tá? Então o governo Bolsonaro está falando em nome de quem? Porque o resto do país inteiro estava dizendo para não confiar nele, né? Então existe uma falta de legitimidade e credibilidade do governo e, obviamente, que não ter canais de participação da sociedade aprofunda essa falta de legitimidade, porque, né, você não tem ali a expressão do que o país quer com relação ao que está sendo negociado. Isso daí é uma negociação para os interesses do governo e não para os interesses do país, né? E esse governo só faz isso. Obrigada, Márcio. Bom, a gente falou aqui de alguns paradoxos de governança relacionados a florestas, à representatividade, à alimentação, e o Eric tem uma pergunta que é bastante interessante, que ele fala sobre outros possíveis paradoxos no âmbito da governança climática, em que a solução para um problema pode levar à criação de outros problemas. E aí ele cita a produção de produtos de baixo carbono, como carros elétricos, né, veículos elétricos, que leva a uma demanda maior, como por minérios, né, e aí ele cita alguns, e que acarretam outros problemas ambientais, possivelmente sociais, e ecossistemas já fragilizados pela mineração. Então, eu vou passar para a Beatriz essa pergunta, porque acho que dá para discutir quais são os espaços de governança em que temas climáticos não estão sendo debatidos isoladamente. A alimentação não está sendo debatida isoladamente, porque tudo isso é um sistema, e acho que esse exemplo da mineração é bastante interessante, principalmente para o contexto que a gente vive agora no Brasil também. Perfeito, perfeito, Cíntia. Obrigada, Eric, pela sua pergunta. Eu acho que a pergunta do Eric deixa de forma muito clara para a gente os problemas da gente tratar as questões ambientais de forma compartimentada, né? Eu acho que há uma certa tendência nesse sentido quando a gente pensa em redução de emissões, por exemplo. Políticas de mitigação, iniciativas de mitigação apenas, né? Isso tem a ver também com a ausência da adaptação dos debates. Então, eu vou focar em cortar, mas vai cortar como? Vai cortar essas emissões de que maneira? Né? Vai ser, enfim, construindo hidrelétrica, afetando a biodiversidade, né? Gerando aí o deslocamento de populações tradicionais, etc. Então, acho que, é claro, esse é um problema urgente que precisa ser endereçado, mas a partir de uma visão mais holística acerca do problema ambiental. Né? Não tratar o clima como se fosse algo isolado, como se fosse algo isolado dos problemas sociais que a gente tem, como o Márcio está destacando. Né? Não tratar o clima como algo isolado no que diz respeito às desigualdades econômicas. Né? Então, assim, a gente está lidando com uma problemática que afeta, enfim, diversas arenas diferentes. Então, necessariamente, a gente precisa de uma resposta mais abrangente para tentar lidar com o problema. Né? E, é claro, nesse sentido, as políticas de adaptação também precisam ser pensadas de forma coordenada entre os atores internacionais, entre os estados, né? No âmbito da UNFCCC, visando não apenas o controle, reduzir o aumento da temperatura do planeta, mas também lidar com os efeitos que já vêm sendo notados, as populações que já vêm sendo afetadas. Como que a gente tenta reverter, ou se não dá mais para reverter, como que a gente tenta se adaptar? Né? E isso necessariamente precisa de uma visão mais abrangente acerca aí das relações, inclusive eu diria acerca das relações homem e natureza, né? Não apenas em relação aos problemas ambientais. Mas é ótima a provocação do Eric. Aí deixa aí uma boa reflexão para a gente, né? De quais seriam esses espaços de governança. E aí tem uma pergunta bastante interessante do Carlos Aguilar, aqui no chat, que é sobre as negociações online, né? Como se existe algum posicionamento do Brasil sobre a possibilidade da COP26 ser organizada de forma virtual. Eu queria passar essa pergunta para a Letícia, porque eu acho que poderia ter um complemento em relação às COPs de biodiversidade e também a de clima. Qual o posicionamento do Brasil, ou o que a gente tem visto de posicionamento do governo brasileiro, mas qual o posicionamento da sociedade brasileira em relação a negociações e discussões online? Então, Cíntia, é o seguinte, até esse momento,
não tem uma discussão e nem estou vendo algum posicionamento mais específico sobre isso. A Inglaterra está falando que vai manter a negociação presente, quer dizer, de forma presencial, né? Eles já anunciaram que isso acho que circulou recentemente na imprensa, né? Bom, e no Brasil eu não sei como está essa discussão, né? Acho que não está sendo uma discussão, porque, na verdade, nós estamos aqui numa situação muito incerta, a gente não sabe. Muito provavelmente essa pandemia não tem um fim esse ano enfim, a gente não tem um horizonte para vacinas e etc. Então, não sabemos se alguém vai estar recebendo brasileiro, como vai estar essas situações. Eu acho muito complexo você ter um momento de negociação como tem que se ter essa de forma virtual. Uma coisa é isso que o Biden fez, né? De você fazer isso. Na verdade, eu diria que, se mantendo essa situação, deveria, mais uma vez, adiar essa COP para o próximo ano, para que ela efetivamente seja feita de forma presencial. Porque aquilo que eu falei, se você já tem dificuldades, imagina numa forma, né, de forma virtual. A gente viu o que foi, né, essa cúpula dos líderes, poucas pessoas têm acesso, essas coisas não são tão ampliadas assim, né, para você entrar, e por aí vai. Na verdade, eu diria que talvez o mais sensato, né, tendo em vista, por exemplo, situações como a Índia, né, um país imenso, né, era que fosse mais uma vez adiada e prorrogada, né? Enfim, né? Então, eu tenho visto que do lado da sociedade civil, eventos nossos que levam a esses grandes debates, nós estamos todos projetando de forma virtual, como a Conferência Popular de Segurança Alimentar, como eu disse, né? Que é, na verdade, uma resposta à não conferência que deveria ter tido em 2019, me parece, né? Não estou bem certo, em 2019 ou em 2020, não teve em função do fim do COSEA, logo que o Bolsonaro tomou posse, né? E demais eventos, né? Por exemplo, nós temos uma discussão do Tribunal dos Povos do Cerrado, isso também foi jogado para 2022. Em termos de posicionamento da sociedade civil, eu tenho visto que esses debates, esses espaços que merecem uma melhor interação têm sido jogados para 2022. Eu acho que isso seria o mais sensato hoje, diante da posição, mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Bom, vamos ver como isso tudo vai se desenvolvendo, né? Mais uma coisa que, se você me permite, eu não sei se tem muitas perguntas aí, se eu poderia fazer um comentário sobre as perguntas anteriores. Pode fazer, por favor. Então, se vocês me permitem, assim, eu acho que tudo isso que a gente falou anteriormente tem relação com o debate sobre justiça ambiental, né? Eu acho que o que a gente está debatendo aqui, os pontos que a gente levantou, se referem à justiça ambiental, né? Que, na verdade, o que a gente observa é que as desigualdades sociais, né, socioeconômicas, elas se reproduzem no debate ambiental. Esse é um tema que já vem sendo debatido, tanto de justiça ambiental ou de injustiça ambiental, na verdade, né, ou de racismo ambiental, né, que tem sido travado há muitos anos pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né, a RBJA, né, que tem trazido essas discussões e que isso é visível no debate do clima, é visível no debate da mineração, né, a gente vê, né, quem é que são os atingidos, né, quando você tem um grande desastre ambiental e tal. Então, acho que é interessante a gente lembrar, e você também tem muitas redes internacionais, né, no mundo que têm tentado travar essa discussão. Então, você tem aí a reativação de uma rede internacional que chama que demanda justiça climática ou ambiental já, né, dentro desse debate. Então, assim, eu queria só lembrar, né, esse debate, né, esse conceito dentro dessa discussão. Obrigada, Letícia. E aí, nesse mesmo sentido, vou perguntar ao Márcio se o ambiente continua virtual e se os brasileiros eventualmente não vão poder ir a Glasgow ou a outros lugares,
como você enxerga que vai ser o caminho da mobilização e o que esperar também da imagem brasileira lá fora e do posicionamento do governo e essa contranarrativa aqui da sociedade civil brasileira? Bom, essa questão virtual, ela vai ser um desafio mesmo, porque assim, não, eu acho que é muito difícil você fazer uma conferência de clima sem participação da sociedade civil, né? Você ter ali só negociadores e países e etc. e tal. Isso esvazia, tira a credibilidade, inclusive, né, totalmente do que for negociado. Então, o que for negociado vai ficar numa situação, eu diria que até bastante frágil, sob muitas críticas e tal. Você, né, tem esse problema em ter uma conferência virtual. Agora, eu não sei como é que vai ser a equação para presencial, porque imagine aqui, qualquer um aqui, imagina que você é prefeito de uma cidade, prefeita de uma cidade, né? E que você vai receber na sua cidade 30 mil pessoas vindas de 200 países diferentes no meio de uma pandemia. Não é uma decisão fácil também, né? Porque esse é o contingente de gente, 20 mil, sei lá, que deve participar dessa próxima edição, ou que pelo menos, né, seria possível participar dessa próxima edição de Conferência de Clima. Então, eu acho que vai ser difícil fazer vamos dizer, esse meio termo, esse acordo, né, entre você ter ela presencial e não virtual, mas ter ela presencial com a participação da sociedade, pelo menos de alguma forma. E eu também ouvi isso, viu, Letícia, que o presidente da Inglaterra, do Reino Unido, ele faz questão de que seja presencial, de que existam ali os diplomas. Agora não sei como é que vai ser enfim, essa equação. Com relação ao Brasil, como que o Brasil... Olha, o Brasil, ele está, nesse momento, numa situação ruim. Quando o Brasil falou nessa cúpula, o Brasil foi o 18º a falar, 20º a falar, coisa assim. Os irrelevantes normalmente são deixados para o final, né? Nessas agendas diplomáticas internacionais e tal. É a posição que a gente ocupa hoje, né? O Brasil hoje, dentro dessas negociações climáticas, a gente fica ali no canto da sala vendo os adultos resolver o problema no centro. É isso. Né? O Brasil muito ajuda quando não atrapalha. Essa é a nossa situação. Mesmo em outros momentos em que a gente teve uma oscilação de desmatamento no Brasil, desmatamento é a nossa maior contribuição para o problema do clima, mesmo assim o Brasil tinha o que apresentar, ele, né, tinha um histórico e etc. e tal. Nesse momento, a gente está muito fora até de um nível de respeito mesmo, porque o que existe hoje fora do Brasil é uma situação em que o governo brasileiro ele é visto com descrédito absoluto. O governo brasileiro, por exemplo, quando ele fala em alguma coisa que supostamente credenciaria o governo para tomar assento em algum lugar, para as pessoas prestarem atenção nele e tal, ele está falando de uma conquista do passado que ele tenta destruir hoje. Então é uma coisa, é uma situação em que esse governo está de descrédito que é muito grande. Não é de hoje, né? O governo ele construiu esse descrédito, né? Como eu disse, ele aproveitou absolutamente todas as oportunidades que ele teve no cenário internacional para construir uma péssima imagem. Né? Olha, o presidente da República bateu boca com a Greta Thunberg, que é uma moça de 18 anos, uma ativista que fala em nome do futuro e tal, né? E ele bateu boca com ela. Quando, vocês se lembram, quando a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França ofereceram ajuda para o Brasil, né? O que o Bolsonaro fez? Ele ofendeu o presidente dos outros países. Ele chegou a fazer isso com o próprio Biden durante a campanha eleitoral, né? Então, congelou o Fundo Amazônia. Então, ele é um presidente da República que ele faz por merecer. O pessoal até que dá bastante espaço, né, por tudo o que ele já fez. O ministro Salles, por exemplo, ele é eu estou falando o nome das pessoas porque as pessoas são os representantes do país nessas agendas de clima. Né? A gente tem um ex-ministro de Relações Internacionais que falou em fórum não oficial, mas em palestras internacionais, que o aquecimento global e
a defesa, do movimento de defesa do meio ambiente no planeta era uma conspiração comunista para dominar o mundo. Isso causa um nível de estrago para a imagem do país. O ministro Salles, ele inaugurou uma coisa inédita durante a Conferência de Clima de Madrid, em que ele conseguiu ser chamado de mentiroso por um país. Isso é uma coisa inédita, eu nunca tinha visto, eu nunca sei se isso existe na história da diplomacia, né? Porque ele sai de uma reunião com a Alemanha, onde ele diz que ele arrumou um acordo para o Fundo da Amazônia e tal, e a Alemanha faz uma nota 5 minutos depois dizendo que é mentira. Era mentira. Que nunca conversaram aquilo com o Salles e que aquilo não correspondia à verdade. Então, são vários lances, né? Uns que a gente nem acompanha tão próximo e tal. Eu sei de situações, por exemplo, em reuniões do Salles com países do bloco europeu, que são situações constrangedoras, no mínimo vergonhoso o que aconteceu na reação deles. Vamos lembrar que a gente tem um acordo Mercosul-União Europeia, independente do julgamento se é um acordo bom ou não é um acordo bom, que ele está parado há 1 ano e meio, esperando um gesto do governo brasileiro para poder ser assinado. E olha que todo mundo que, né, ali dos países europeus e tal, querem assinar, quase todo mundo quer assinar esse acordo. Só que o governo brasileiro transformou isso numa coisa tão indigesta por conta da agenda ambiental, que ninguém quer correr o risco de tirar uma foto do lado do Bolsonaro. Né? Ainda mais em véspera eleitoral, agora em véspera de eleições que a gente vai ter na Europa, da Alemanha e depois da França. Então, a gente chega com essa, vamos dizer, construção negativa do país, né? Um país totalmente fora do debate, um país que os seus representantes, né, construíram isso, mas a nossa história, de fato, ela vai ser construída de acordo com o que surgirem de números de desmatamento no próximo período. A gente tem péssimas perspectivas para o número de desmatamento, ele está muito alto, tá? 20%, 18%, coisa assim, abaixo do recorde dos últimos 12 anos, que foi o ano passado, portanto não é nada bom, né? Você só está abaixo do recorde e tal. Nesse mês de março agora já subiu um pouco o desmatamento, né? Agora em abril o desmatamento já está alto para o período, então a medição de abril até mais ou menos o meio do mês, o desmatamento já está bem alto, quase encostando no total do mesmo desmatamento, né, do mês de abril do ano passado. E nós temos uma situação que é o seguinte, o IBAMA foi retirado de combate, o ICMBio está fora de combate, o Exército está saindo da Amazônia e o ministro do Meio Ambiente está brigando com a Polícia Federal. Então, assim, se o cara for criminoso na Amazônia e está lá para derrubar a floresta, no mínimo ele está pensando, agora é minha hora. Né? E isso pode influenciar o desempenho, né, dos números do desmatamento, que vão ser aí a palavra final para o Brasil. Já não está bom se a gente tiver uma leve queda do desmatamento, que pode acontecer realmente, não por conta do governo, importante frisar isso, o desmatamento tem uma dinâmica econômica, né, na Amazônia, ele já cresceu por 3 anos seguidos, esses criminosos, eles precisam realizar o lucro daquele desmatamento que eles fizeram, tem muita matéria orgânica no chão, muito desmatamento, vamos dizer assim, terra grilada para ser vendida ainda, que eles não conseguiram fazer isso, então normalmente a própria dinâmica econômica do desmatamento cria esse balanço de você ter 3 anos de desmatamento subindo e depois ele decai um pouco, mas pode ser que a gente veja uma coisa inédita aqui, nesse já vimos tantas, né, com esse governo, que é o desmatamento subindo, ou né, não diminuindo por 4 anos na sequência, e aí você pega isso daí, desmatamento alto, junta com todo o histórico construído pelo governo, não vai ser uma cena boa, não, né, que a gente vai enfrentar nesses espaços internacionais. Obrigada, Márcio. Bom, a gente precisa ir caminhando para o fim do debate, então eu vou passar para as palavras finais de vocês. Beatriz, eu gostaria só que, se possível, você respondesse brevemente, junto com suas palavras de despedida aqui do painel, uma pergunta que veio da Ana Carolina em relação aos atores subnacionais, que já estão sob pressão em relação à pandemia. Ela pergunta se
ela comenta que o combate à mudança do clima, obviamente, é uma agenda que tem sinergia com o desenvolvimento social e econômico, mas tem essa questão da falta de orçamento e capacidades operacionais do nível subnacional. Isso não atrapalha? Eles não estão já muito pressionados em relação a outras agendas? Então, eu queria que, com esse comentário, você encerrasse sua fala no painel, depois passar também para a Letícia e para o Márcio falarem suas últimas palavrinhas em 3 minutos cada, se possível. Bom, obrigada, Ana Carolina, pela sua pergunta. É realmente uma ótima pergunta, né? Até que ponto aí a gente tem esses atores subnacionais, até que ponto eles têm fôlego de realmente tentar lidar com essa questão da mudança climática na ausência de uma política mais coordenada por parte do governo federal. Eu acho que nesse caso aí que a gente está tratando, foi uma forma encontrada, né, de manter um canal de financiamento a despeito de todas as ações, de todas as políticas do governo federal, né, que vem justamente destruindo as possibilidades de financiamento. Então, por um lado, é muito interessante que esses atores eles se reúnam em grupos de negociação específico para tentar criar esses canais diretos de comunicação. É claro que a pandemia é um desafio e é um baita desafio a mais, né, para além de um cenário que já é bastante complexo. Então, é claro que esses estados estão pressionados. Hoje em dia, a pandemia é a questão número 1 dentro da agenda política do estado, né? É até mesmo tratada como uma questão de segurança humana, por conta aí do seu teor emergencial. E isso pode fazer, sim, por mais que a gente saiba que a pandemia também tem conexão com todos esses debates que a gente está tratando aqui, né, em relação aos problemas ambientais, e isso, claro, pode acabar afetando de maneira negativa as iniciativas desses estados em relação aí ao problema climático, né? Mas eu só queria destacar também, que foi uma coisa que eu levantei na minha fala, é que não necessariamente eu vejo como bom ou mal, né, esses atores estarem aí atuando em meio à governança policêntrica. Como eu disse, eu acho que é uma forma de tentar contornar esse vácuo, né, todo esse retrocesso que a gente vem percebendo aí na política ambiental brasileira. Agora, é claro que a partir daqui a gente lança uma série de outros questionamentos, uma série de outras problemáticas como consequência dessas novas dinâmicas, né? Então, quero agradecer aí a Ana Carolina pela pergunta e quero agradecer também a todos e todas que estão aqui até o final do debate, né, que participaram de alguma forma, que ouviram, aos meus colegas que dividiram a mesa aqui comigo. Foi um prazer ouvi-los, Márcio, Letícia, professor Matias, Gonzalo também, a Ana. E agradecer você, Cíntia, pela mediação. Obrigada a todos. Obrigada, Beatriz. Agora passar para a Letícia, e aí se você puder também responder essa provocação aqui, que foi enviada pela Maria Beatriz no Facebook. Tem chance do Brasil atrapalhar o fechamento das negociações esse ano? Então, deixo aí 3 minutos para você se despedir e comentar isso também. Então, eu acho assim... Eu acho que ter chance tem, resta saber o peso, né, que o Brasil ainda tem e que dará nessa negociação. Ele já tem atrapalhado nos últimos 2 anos também, né? Então, mas resta saber, de fato, qual é o peso que ele terá e que com posições ele chegará nessa negociação. Agora, eu queria destacar aqui 2 pontos antes de encerrar a minha fala, que é o seguinte, sobre essas questões que foram colocadas, né, sobre as saídas que levam a outros problemas, né, eu queria aqui lembrar de uma discussão que a gente tem travado muito no grupo Carta de Belém, que é a questão sobre as falsas soluções, né? E foi citado aqui a questão, né, da mineração e dos carros, e a gente já viveu outros problemas, né? Como, por exemplo, a questão das usinas hidrelétricas ou dos agrocombustíveis. Está difícil o barulho aqui, né? Que são soluções que levam a novos problemas, até as eólicas, as energias renováveis. Qual é a grande questão que tem aí no fundo do debate, que foi aquilo que eu quis trazer no final? É que, na verdade, nós não estamos propondo mudanças efetivas, né, nos padrões de produção e consumo. Na verdade, nós estamos tentando arrumar paliativos para se manter o mais do mesmo, né? Porque tem uma coisa de fundo aí, que é o debate de escala, né? Se você tiver que continuar atendendo essa grande demanda de energia, né, para, na verdade,
para o consumo, mas antes de tudo para as plantas industriais que a gente tem, por exemplo, né, a produção de empresas eletrointensivas e tal, né? Então, tem um grande debate que a gente não pode esquecer, que é discutir o para quê e para quem que a gente quer essas mudanças. E aí eu gostaria de citar ainda uma outra articulação internacional que tem feito muito esse debate no âmbito do debate da energia, mas também no âmbito do debate da transição, que é a Confederação Sindical das Américas, né? A CSA. Eles têm, e os movimentos sindicais também, né? Internacionalmente, não só, né, os movimentos indígenas, tal, têm trazido esse debate também dessa transição. E, dentro disso, também me preocupa se a gente apresenta, né, se a gente terá uma possibilidade, que eu não acredito, muito sinceramente, de redução do desmatamento, porque não é isso que a gente, né, está vendo nos territórios. Nós temos que pensar também como nós iremos reduzir o nosso desmatamento. Porque o que a gente está vendo no momento são iniciativas de privatização da floresta, com as nossas florestas, unidades de conservação, que não são necessariamente parques, né, sendo entregues para a Heineken e a Coca-Cola agora mais recentemente. Então, o Brasil tem um diferencial na sua história também, que vem desde Chico Mendes, que é a ideia do uso sustentável da floresta, que é a ideia da preservação, né? Da gente constituir reservas extrativistas e unidades de conservação de uso sustentável. Esta ideia está ameaçada. Então, o Brasil tem uma missão dupla. Nós temos que continuar voltar a ter reduções significativas de desmatamento com a população dentro da floresta, porque é isso que garante a redução do desmatamento, né? É com o fortalecimento da ideia do uso sustentável, né, de reservas extrativistas, enfim. Então, eu gostaria de terminar a minha fala, né, nos convocando a isso, né? Vamos provocar, né, os nossos governantes e a sociedade, né, para que ambições efetivas, né, assim, e mudanças efetivas. É isso. Obrigada, Letícia. Márcio? Queria só agradecer vocês, dizer que foi muito bacana, fiquei muito feliz pelo convite, falar para todo mundo que a gente está atravessando mesmo um período muito ruim, mas não tem, é um pesadelo, mas não tem tempestade que não passe, vai passar, vai acabar em algum momento. Agora nós temos uma tarefa muito difícil, não vai ter refresco daqui até o fim desse governo, é um governo que veio aí para destruir mesmo, é um governo que veio aí para deixar o país terra arrasada. O nosso papel é resistir a isso tudo, vai ser uma resistência difícil, vão ser tempos, né, difíceis, cansa, às vezes desanima, mas a gente precisa manter aí o máximo possível a coluna ereta, porque essa tempestade vai acabar, esse pessoal aí um dia vai ser passado, né? E essas agendas, como que a gente discutiu aqui, são as agendas do futuro. E para a gente construir esse futuro, a gente vai precisar de muita energia das pessoas que estão aqui, que fizeram a conversa hoje, que estão aqui no Zoom, para construir esse futuro, para arrumar as coisas, né, para reposicionar o país depois que isso tudo acabar. Então, o tempo é difícil mesmo, mas logo ali, mais para frente, esse tempo vira, né, e a gente vai reconstruir esse país. Vai dar bastante trabalho, mas essa é a missão que nós temos. Então, vamos sempre pensar ali para frente e daqui a pouco esse pessoal que está aí passa. Bom, obrigada. Então, com essas mensagens de futuro, eu também agradeço a vocês, Beatriz, Letícia, Márcio, Gonzalo, Ana, Maureen, ao professor Matias também que enviou o vídeo. Agradeço todo mundo, lógico, que ficou com a gente até aqui nesse debate interessantíssimo. Agradeço a equipe da Plataforma Socioambiental, do BRICS Policy Center, a FASE e a FES pela organização. E a gente convida a todos para seguirem acompanhando os eventos do BRICS Policy Center, para que conheçam o site da Plataforma Socioambiental. Tem uma série do Observatório dos Subnacionais, estudos sobre governança climática internacional e o podcast também Meio Descomplicado. Tem as redes sociais da plataforma, do BRICS, da FASE, da FES, que estão aí no chat, tanto aqui quanto no Facebook.
E desejo a todos um ótimo fim de tarde, essas mensagens de esperança e futuro, e a gente se encontra em breve, eu espero. Tchau, tchau. Tchau, muitíssimo obrigado a todos. Boa tarde.